Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Vamos começar mais uma live em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Quem for chegando vai curtindo, compartilhando. Então vamos começar a nossa palavra de hoje. Vamos falar sobre obediência. Pai Senhor, André, Pai Senhor Alexandra de Ramos, Pai Senhor André Fran, Luiz tá aí, Pai Senhor, Pai Senhor Elisângela, chegando, aleluia, Pai Senhor João. Lembrando que nós temos feito essa live toda segunda, terça, quinta e sexta às 22 horas, né? Às vezes passam alguns minutinhos das 22, mas você já ter uma direção aí do horário. São alguns minutinhos atrasados, mas estão aí. E for chegando, vai me falando aí como é que tá o áudio, a imagem. Aproveite esse momento para curtir, compartilhar e compartilhar nos seus grupos do Facebook, quem puder nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre obediência, um pouco. O que a Bíblia diz sobre, na verdade, mais especificamente sobre a questão do que é mais a importância da obediência na vida cristã, né? Recompensas. Falar um pouco sobre isso, né? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Sempre bem-vindo a essa pessoa mais importante. Somos nada, sobre orgulho, sobre vaidades, palavras. Pensamento que tem entristecido o Senhor, lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, cuida do sangue, Senhor, a tua presença. Então, glória, tua unção flui em plenitude, Senhor, nessa noite, trazendo luz e entendimento. Para o Senhor, Elisângela. Para o Senhor, Flávio. Aleluia. Vai chamando todo mundo aí aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos trazer uma palavra do Senhor. No final, vamos orar pelos seus pedidos em nome de Jesus. Quem puder me fala aí como é que está a imagem, o áudio. Pai do Senhor, Dona Iracema, Irmã Iracema. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, Senhor. Uma função, Senhor, de Santo Santo, realmente com cada pessoa, Senhor, que está assistindo, vai assistir essa live, Senhor. A tua presença, a tua glória, unção, tangível e visível, esteja tocando as vidas, Senhor. Fazendo luz e entendimento. Espírito de sabedoria e revelação entre os lares agora.
O que prende, do que amarra as vidas foi embora em nome de Jesus. Ora, lamarama. Ela tá falando que tá ótimo. Glória a Deus. Ora, lamarama. O Espírito do Senhor está fluindo. Rei, caralama. Trazendo entendimento, revelação. Ora, mandarama. Cristo, graça e sublime profecia flui nesse lugar. Então ele declara discernimento também de Espírito sobre as vidas. Sentir a presença do Senhor mais e mais. Eles estão presos, amarrados. Vão ser livres essa noite em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos começar. A Bíblia nos ensina aqui, em 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22. A Bíblia conta, né, capítulo 15, na verdade, um pouco da história de Saul, né? Samuel e Saul. Porque Saul havia sido escolhido, né, colocado como rei. Foi o primeiro colocado ali como rei nesse período aqui. Antes de Davi, né? Foi Saul, o povo queria um rei, né? E o Senhor deu essa direção aqui. Mas infelizmente Saul não tinha o coração de Davi quanto ao ministério. E a Bíblia nos ensina que ele tinha que entrar no nível de obediência maior, né? Sabe que existem níveis de obediência. A Bíblia nos ensina que, dizendo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação dessa mente. Pouco antes fala assim, lá em Romanos 12, 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui nós vimos, para o Senhor, Anne Ferreira, aqui nós vimos pelo menos 3 níveis aqui de obediência a Deus. A vontade boa, a vontade agradável e a vontade perfeita de Deus. Quando nós começamos apenas a nossa vida cristã, nos arrependemos dos nossos pecados, começamos a viver, existe uma vontade que ela é geral. Ela é a vontade da Bíblia, daquilo que é certo e aquilo que é errado, perante a Bíblia. Quando você anda nesse princípio, você está andando no caminho do átrio, né? Ainda. E você está salvo, você está indo para o céu, glória a Deus. Mas você não sabe exatamente o propósito de Deus, o chamado de Deus para a sua vida, né? Você não anda na vontade perfeita. Você caminha um pouco mais com Deus, vai discernindo o seu chamado, aquilo que Deus tem para a sua vida, você anda na vontade agradável. E mais um pouco, você está lá no Santo de Santos, você está vivendo a vontade perfeita de Deus. Paz do Senhor, João Ramos. Então, a vontade perfeita de Deus é o que Deus tem para a sua vida. E Deus estava, pelo que eu entendo aqui, cobrando um nível de obediência superior de Saul, porque não era qualquer um. Ele foi escolhido para ser o rei de Israel. E quando Samuel aqui é como se fosse alguns testes que Deus vai fazendo de obediência para ele. Testes específicos, coisas que não estavam escritas na Bíblia. Coisas que Deus tinha dado a direção específica para ele. Tinha uma situação que ele tinha que esperar para fazer um determinado sacrifício, esperar o profeta Samuel vir. E eram 7 dias. E ele, quando começou a chegar nos 7 dias, ele começou a ver que o povo começou a se espalhar. E o povo começou a se espalhar, ele começou a ver o povo tá indo embora, né? Então eu vou fazer mesmo o sacrifício. Ele não podia fazer aquilo. Logo depois chegou Samuel. Ele falou, o que é isso, né?
Mas Deus deu uma outra chance para ele. E noutra situação, Deus tinha mandado ele até um certo povo lá, os amalequitas, e ele tinha que destruir todo aquele povo. Olha que parece até contraditório, né? Deus manda ele destruir todo esse povo, os amalequitas, ele tinha que destruir tudo, animais, tudo, não deixar nada. E quando Samuel chega lá, na verdade, o Saul tinha deixado algumas coisas. Ele deixou alguns animais, os melhores lá, e tinha deixado o próprio rei lá, o Agag, vivo. E ele falou que aquilo que ele tinha deixado era para sacrificar ao Senhor. Mas Deus não queria naquele momento sacrifício. Deus queria ver naquele momento era a obediência dele. E ele fala aqui em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, dizendo: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha que forte que é a rebelião, ou seja, a desobediência a Deus. Ela é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então aqui houve a rejeição de Saul justamente por esse pecado. É interessante que, às vezes, até a impressão, a paz do Senhor, Rafaela, até a impressão que, se você for olhar a vida de Davi com a vida de Saul, familiarmente, parece até que a vida familiar de Davi foi melhor do que Saul. Mas ministerialmente, Saul foi menos obediente do que Davi. Muito interessante isso, né? O pecado dele foi não ter matado quem ele tinha que ter matado. Olha só, parece até um contrassenso. Faz o Senhor Karen. Porque não era momento dele fazer ofertas agora. Era momento dele obedecer a Deus. E o que significa, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência, na verdade, o dar em obediência é andar em santidade. Às vezes a pessoa tem um certo preconceito, né, com às vezes com a palavra santidade, né? Parece que se a pessoa fala de ser santo, né, santidade, ela está se achando algo semelhante por causa da nossa cultura, né, que tem a imagem do que é um santo, né? Mas santo fala de separado, alguém que está vivendo uma vida separada em obediência a Deus. Andando na vontade de Deus. Ela está andando em santidade. Quando nós aceitamos Jesus, o sangue de Jesus nos faz santos. Mesmo que a pessoa seja pecadora, veja só, deu tudo errado. No momento que ela se arrepende, ela é santa no sentido de ter lavada pelo sangue de Jesus. Mas a partir daí tem um caminhar, ou seja, uma santificação. E sem santificação ninguém verá Deus, é o que nos ensina. Na verdade, quando nós pensamos nos sacrifícios, o que nós pensamos hoje nos sacrifícios? O que quer dizer hoje? São os atos de justiça, né? São atos de adoração. A Bíblia fala dos sacrifícios de lábios. A oração, por exemplo, é um ato de sacrifício no Novo Testamento. É um sentido de você estar oferecendo sua força ali, seu tempo a Deus. Quando você jejua, por exemplo, isso é um tipo de sacrifício. Até nós comentamos sobre isso, né? Falamos sobre isso. Existem vários tipos de jejuns. Existe jejum parcial, existe jejum total. Total é apenas água. E absoluto. Absoluto é sem comer e sem beber. Mas esses são recomendados assim até 3 dias, né? Eu já vi gente fazer 4, já ouvi falar até 7, mas ele é mais perigoso, sabe? Então 3 dias, eu acho que não passa disso, se for sem comer e sem beber. Mas com água a pessoa aguenta bastante dia. Mas mesmo assim, se você for fazer um jejum muito prolongado, fale comigo antes. Ou fale com o seu pastor antes, né? Com alguém que conheça sobre isso. Tem que pesquisar bem, você tem que estar bem de saúde também, né? Não pode brincar, mas um dia, 3 dias, meio dia, isso aí. Tem gente que faz 21 dias comendo só salada, né? Mas aí você tem que analisar esses pormenores. É um tipo de sacrifício. A Bíblia diz que o teu pai que te vê em secreto te recompensará.
para a oração. Teu Pai que te vem em secreto te recompensará. Dízimos e ofertas também. Vai ter uma recompensa. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Há uma recompensa sobre isso. Mas nada disso substitui a obediência. Nada disso substitui a obediência a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas então quer dizer que nem precisa fazer nada disso quando você ser obediente. Não, é que se você não ora, se você não busca Deus, isso já é um ato de desobediência, na verdade. Não é verdade? Se a Bíblia fala orar sem cessar, a Bíblia nos ensina sobre falar com Deus. Fala sobre jejum, sobre dias de oferta, quer dizer, já seria um ato de desobediência. Mas o ponto é que às vezes a pessoa pensa que ela pega só algumas coisas, ela pratica alguns princípios para aliviar a consciência dela, vivendo fora dos caminhos de Deus. E não que isso não seja bom, não seja importante. Né? Tem gente que fala assim, não, quando eu parar de fazer isso, quando eu parar de fumar, de beber, quando eu parar de me prostituir, daí eu vou para a igreja. Meu querido, daí você nunca vai. É muito difícil. A pessoa espera estar perfeita para ir na igreja. Não faça isso. A igreja não é para você ir perfeito mesmo. A igreja é justamente um lugar para te fortalecer, para que você cresça em Deus e ande mais e mais de acordo com a vontade de Deus. Você entende isso? Não, acabei de fazer tal pecado, como é que eu vou orar? Isso aí é a síndrome de Adão. Sabia disso? Quando Adão e Eva pecaram, eles, em vez de correrem aos pés do Senhor Deus, se prostrar e falar, Senhor, nós pecamos, nos perdoa, tem misericórdia das nossas vidas. Eles não fizeram isso. Eles se esconderam. A Bíblia diz que eles tiveram vergonha. É muito interessante, você não vê em momento algum eles clamando misericórdia de Deus. Mas você vê eles se escondendo. Ou seja, o pecado ele gera uma culpa. O pecado faz isso com a gente. Ele gera culpa, gera medo, a ponto de você querer fugir. Em vez de você ir orar, você fica, como é que eu vou falar com Deus agora? Como é que eu vou ler a Bíblia? Né? Mas justamente o contrário. Quando você praticou alguma coisa errada, fez alguma coisa errada diante de Deus, você tem que se arrepender e você tem que correr para ler mais a Bíblia, para orar, para buscar Deus, para a igreja. Por quê? Porque aquele pecado veio justamente porque você estava fraco. Está entendendo? Paz do Senhor, Neir, Rosa. Aquele pecado veio justamente porque a pessoa estava fraca. Aí se ela deixar de orar, deixar de buscar Deus, deixar de ir na igreja, daí que ela vai enfraquecer mais e ela vai só afundando. Então o que ela tem que fazer? Não é se condenar, eu sou pecador e tal, não vou nem na igreja. Quando eu parar de fazer isso, eu vou pra igreja. Daí você não vai, querido. Venha do jeito que você tá. Não tô falando que é pra você ficar do jeito que você tá, né? Venha do jeito que você tá, clamando, Deus me ajuda a crescer, porque é a graça de Deus que vai te capacitar a ser transformado. Aleluia, querido. É a graça de Deus. Então, melhor obedecer e sacrificar. Por quê? Uma das principais coisas que é melhor obedecer e sacrificar, porque o sacrifício, ele é justamente um ato de justiça para que nós sejamos treinados e capacitados a obedecer. Quando você jejua, Jesus, inclusive, ele cita, quando pergunta por que os discípulos dele não jejuavam, ele fala, não, quando o noivo está com eles, não jejuam, né? Mas virá dias, né, que o noivo não vai estar junto. Vai ter outros dias em que não vai ter o noivo, então eles jejuarão. O que ele estava falando sobre isso? E quando ele fosse assunto aos céus, eles iam agora poder jejuar. Por isso que você vê em Atos situações em que eles estavam em jejum. E ele cita o exemplo, quando ele fala de jejum, ele fala do odre novo e do vinho novo. O que era o odre? O odre, ele era a pele do carneiro, do animal, que era feito, não lembro agora qual que era o animal que era usado, mas era uma pele do animal que ela era tirada ali, limpa e tal. Eles deixavam na fumaça e tal, e faziam uma espécie de bolsa, né? Assim, como se fosse aquelas bolsas de água, mas era para colocar o vinho, ok? E eles colocavam ali o suco de uva. Se aquele odre já fosse um odre usado,
e eles colocassem o vinho novo ali, o suco novo ali, para o senhor Ellen. Se eles colocassem isso, na hora que o vinho começasse a fermentar, o que ia acontecer? Ia arrebentar e o vinho ia escoar. Então ele fala que tem que colocar vinho novo em odres novos. O que Jesus está ensinando aqui? Que vai haver o derramar do Espírito Santo. Mas muitas vezes a nossa carnalidade não está preparada para a plenitude. Por isso que muitos de nós até já fomos batizados com o Espírito Santo. Oramos em línguas, temos alguns dons, mas às vezes não conseguimos viver a plenitude daquilo que vimos em Atos 2. Porque eles, quando houve o derramar do Espírito Santo, eles também estavam com o odre preparado. Houve um tratamento. Eles ficaram dias e dias orando, buscando a Deus, tratando para que andassem não na carne, mas sim no Espírito, para que quando o Espírito Santo viesse, eles não derramassem o vinho. Vinho, que é o vinho símbolo do Espírito Santo. Paz do Senhor, pastor Márcio. Então, é a mesma coisa. Por isso que a obediência é melhor que o sacrifício. Quando você está praticando os atos que são sacrifício, né? O sacrifício do louvor, jejum, oração, dízimos, ofertas, esmolas, necessitados. Tudo isso são atos de justiça que concordam com a ação de Deus na sua vida, que concordam para que o vinho novo seja derramado sobre a sua vida. Mas o pecado, ele é como uma rotura no odre. Então você está enchendo de vinho do Espírito Santo, se enchendo da presença do Espírito Santo. O vinho na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo, ok? Aí está se enchendo do Espírito Santo, mas o pecado ele vai deixar esvaziar. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer as duas coisas. Não é só uma coisa ou outra coisa. Você tem que buscar a Deus em primeiro lugar. Na verdade, em primeiro lugar, para andar em obediência. Tem que orar todo dia, tem que ter um tempo, porque senão eu fico na carne, gente. Se eu não tiro meu tempinho lá de jejum lá, eu começo a ficar carnal. Se eu não tenho manifesto o meu amor através dos dízimos e ofertas, isso também começa a crescer no meu coração. Você está entendendo? Mas eu preciso andar em obediência. E para andar em obediência eu tenho que estar com o meu espírito forte. Eu tenho que alimentar meu espírito, eu tenho que ler a palavra todo dia, alimentar a minha vida com a palavra de Deus. Agora que você está assistindo essa live, é uma maneira também de você estar alimentando o seu espírito. A paz do Senhor, pastor Antônio Joslin. Então, dessa maneira que nós alimentamos. Isso é tão poderoso que o próprio Jesus fez isso. Em Hebreus, capítulo 4, a Bíblia nos ensina que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que significa essas coisas que ele sofreu? Jesus não jejuou só para dar um exemplo para a gente. Jesus não orava só para dar um exemplozinho. Ele jejuou, ele orou para andar em santidade, para estar cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o espírito do anticristo, ele não crê que Jesus veio em carne. Você sabia disso? Em 1 João diz que o espírito do anticristo não crê que Jesus veio em carne. Parece um contrassenso, né? Havia, inclusive, os agnósticos, que eles tinham uma mentalidade que Jesus era apenas espiritual. E isso é uma heresia. Sabiam disso? É uma heresia. Jesus, quando veio na terra, ele se fez carne. A Bíblia diz que ele se desfez de toda a sua glória, se fez um homem para andar como homem. Porque se ele não estivesse como homem, sendo Deus, mas se desfeito da sua glória, ele na cruz não ia sentir nada. Ele não ia sentir as chibatadas ali, porque ele era Deus. Era como se ele estivesse na terra aqui dando exemplo, mas ele estava de certa forma roubando, né? Roubando no jogo. Mas não, Jesus não estava roubando. Ele andou aqui e ele sentiu cada chibatada. Ele sentiu quando colocaram a coroa de espinhos nele. A Bíblia diz que Jesus sentiu sede. Ele teve fome. A Bíblia diz que ele teve que aprender. Por quê? Porque mesmo o Espírito sendo o Espírito de Jesus, como ele estava naquele corpo, naquela carne, para chegar, para dar o download daquilo que está no Espírito para a alma e o corpo, ele precisava estudar.
Por isso nós lemos a Bíblia. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor, queremos que Ele ressuscitou, o Espírito Santo está inteirinho lá no nosso espírito. Mas Ele ainda não está inteirinho na nossa alma e no nosso corpo. E nós precisamos que isso se manifeste, que venha o teu reino, assim na terra como nos céus, para que essa glória que já é plena. Por isso que Jesus disse no Getsemane, nem uma hora pudesses orar, vigiar comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lá no Getsemane, quando ele começa a estar orando, ele fala, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele fica ali, eu entendo que cerca de 3 horas, porque ele vai 3 vezes, né? Nenhuma hora pudesse orar comigo. Mas ele fica ali no Getsemane, no lugar da prensa do óleo. Ele está ali orando. Senhor, ele tinha que estar preparado para ir. Para o último teste, o maior teste da vida dele. Sua gotas como de sangue. Mas logo ao fim daquelas 3 horas que ele estava ali para mortificar a carne dele, quando vem os soldados para pegar ele levanta e fala, eu sou. E quando ele fala eu sou, a Bíblia diz que os soldados, as pessoas, todas elas caem no chão. Aquele que estava, alguns segundos antes ele estava falando, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas logo depois ele fala, eu sou, e as pessoas caem no chão. Porque ele estava cheio da glória de Deus. Por isso que ele orava, por isso que ele jejuava. Satanás não tentou ele só para dar um exemplozinho. Satanás tentou porque percebeu que ele teve fome. Porque ele estava no corpo. Jesus ele estava dando um exemplo. Tudo que Jesus fez na terra foi pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que se expulsa demônios pelo dedo de Deus, né, é chegado o reino de Deus a vós. Todas as curas, os milagres que Jesus fazia não era simplesmente porque ele era Jesus, mas porque o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus, é quem fazia aqueles milagres. Por isso ele precisou aprender a obediência por aquilo que sofreu. Amém, queridos? Paulo mesmo nos ensina dizendo que tinha como um espinho na carne, né? E depois que ele entendeu, né, as lutas, aquelas coisas, todas elas ajudavam, era como permissão de Deus para que ele andasse no Espírito, para que o poder se aperfeiçoasse na vida dele. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas eu digo um segredo para você, querido. Melhor se humilhar diante de Deus do que ser humilhado. Vou repetir. Melhor se humilhar diante de Deus do que ser humilhado. É melhor você correr antes para o jejum, para a oração, para a igreja, para fazer a vontade de Deus, do que esperar o problema vir e te humilhar. Aí depois que já está humilhado, chega dizendo, oh, Deus me perdoa, daí que você vai orar. Tem gente que espera o problema vir, daí começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar, infelizmente. Né? Mas o ideal que Deus quer de nós é que nós façamos isso antes. Isso não quer dizer que não vai ter problemas, mas vai evitar muitos problemas. Amém, queridos? Glória a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Uma vida de obediência é uma vida de santidade. Uma vida de obediência é andar como um odre novo. E os sacrifícios, os atos de justiça são encher esse odre. É o conjunto perfeito para viver uma vida cheia do Espírito Santo e todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Glória a Deus, querido. Se você tem algum pedido de oração, escreva agora. Não se esqueça, se você estiver assistindo de um vídeo compartilhado, eu não vou conseguir ver o seu comentário. O que você tem que fazer? Vai no meu perfil e comenta no meu perfil para eu conseguir ler o seu pedido de oração. Tá bom? Se você está assistindo de um vídeo compartilhado, que alguém compartilhou, um amigo seu, clique, vai lá no meu perfil do PR Lorian Clarkson Severino. Talvez em algum lugar aí apareça meu rostinho aí, PR Lorian Clarkson Severino, né? Que é de quem ela compartilhou. Clica lá, vai lá no pastor Lorian Clarkson Severino. E aí, de lá você comenta. A não ser que você esteja vendo de um vídeo que eu mesmo tenha marcado. E aí comenta o seu pedido de oração para nós orarmos agora. Em nome de Jesus. Ora na mantere hitia saralabasundu.
Aleluia. Escreve aí seu pedido em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Senhor, tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Senhor, apresento cada vida que está assistindo essa mensagem, Senhor. Essa live, Senhor. Declaro que todo espírito contrário, de dúvidas, de incredulidade é repreendido agora em nome de Jesus. Vamos orar então pela vida da Rosilene Montesquieu, né, e a família do João, em nome de Jesus. Queridos, feche seus olhos. Quando estiver orando, quero que você coloque suas mãos como se estivesse recebendo alguma coisa. E eu creio que enquanto eu estiver orando, em nome de Jesus, a unção que está sobre minha vida vai vir sobre sua vida em nome de Jesus. Deus, bem-vindo, Senhor, nesse lugar, se manifesta a tua presença, Senhor. Espírito Santo, eu te necessito. Manda teu fogo a este lugar. Espírito Santo, eu só desejo ver tua glória e majestade. Tu és minha força, tu és minha ajuda. Espírito Santo, enche as nossas vidas. Senhor, Ricardo, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos, Senhor, a vida, Senhor, da Rosilene Montesquieu, Senhor, a vida, Senhor, do João, Senhor. Em nome de Jesus, temos a Rosilene Montesquieu livre de tudo aquilo que oprimia. Sabedoria, de graça e súplica vem sobre ela em nome de Jesus. Todo o trabalho feito contra a vida da Rosilene Montesquieu, contra o João dessa família, é quebrado agora em nome de Jesus. A opressão vai caindo por terra em nome de Jesus. Ficar ela livre de tudo que amarra, de tudo que prende, em nome de Jesus. Que venha ânimo, alegria, Senhor. Os altares inflamados estão sendo quebrados em nome de Jesus. Sobre a vida da Jo Ramos também, ela pede oração para todos da família dela, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor começa a ministrar ela, a família dela que mora com ela, manifestando a misericórdia, se protegendo em nome de Jesus. Trazendo libertação em nome de Jesus. Todos aqueles que na família dela têm vícios em nome de Jesus. Quero unção de cura, de libertação em nome de Jesus. Quero um renovo também sobre a vida da Jo Ramos. O ânimo novo,
Senhor fala que é livre em você se você deixar Ele ser livre. O Senhor não força ninguém, João Ramos. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, nós começamos a buscar o Senhor no tempo a sós com Ele. Aí Ele vai se manifestar. Vai trazer luz, entendimento, revelação. Mas se nós ficar parado, infelizmente Ele às vezes não tem como agir. Tem coisas que o Senhor vai nos dar, não simplesmente fazer a situação ocorrer, mas Ele vai te dar sabedoria. E aí você vai lá e toma a atitude que o Espírito Santo lhe direcionou. E quando você tomar essa atitude, eu, o Senhor, vou libertar, vou agir. Porque a fé sem obras, ela é morta. Às vezes nós precisamos tomar atitudes. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus ama muito vocês. Declaro boa noite, descanso de renovo. Chora na ramanda. O Espírito Santo vem soprando sobre cada vida. Receba a luz do Senhor. Todas as trevas sejam dissipadas em nome de Jesus. Todos estavam oprimidos, toda opressão. Alguns que estão assistindo estavam sentindo uma opressão no corpo, um peso. Mas agora, em nome de Jesus, feche seus olhos. Toda opressão, todo peso para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Fora, em nome de Jesus. Eu senti como um alívio. Eu vejo que como um alimento, com plantas brotando. A palavra dessa noite vai frutificar assim por um, em nome de Jesus. Eu quero uma noite de som, descanso, renovo sobre a vida da Flávia Lima, que pede oração por ela e pela família. Eu quero sobre a sua vida, Flávia, renovo do Senhor. O Senhor está te renovando em nome de Jesus. Eu vejo, Flávia, você dirigindo um carro. E com um bebê com você. Mas esse bebê, ele não é de verdade. Esse bebê, ele é um bebê de mentira. Eu não sei qual tem sido qual igreja que você frequenta, ou se você tem frequentado. Na verdade, claro, nesse período da quarentena ninguém está indo, né? Mas qual igreja que você é membro, não sei. Mas eu entendo que ainda você não tinha encontrado o verdadeiro propósito e chamado do Senhor para sua vida. O Senhor Deus, Ele deseja que você entenda o chamado, o propósito. O Senhor quer usá-la para trazer transformação de vidas. Você apenas precisa se entregar completamente ao Senhor. Deixar tudo aquilo que possa te afastar do Senhor. Se entregar completamente ao Senhor. Você vai buscar o Senhor. O Senhor vai te dar sabedoria e revelação. A direção daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu queria que o Senhor tenha um chamado para você. Que você, de alguma forma, traga vidas ao Senhor. Mas para isso você vai ter que se entregar ao Senhor. Deixar esse todo pensamento errôneo sobre o propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus, sim, talvez você tenha dúvidas, se duvide de que Deus queira te usar poderosamente. O chamado, o propósito. Mas o Senhor Deus, estou falando, o Senhor Deus que Ele te ama muito. Que Ele tem um propósito para a sua vida. Claro que isso vai passar por um tempo de estudo, de treinamento, de preparo. Eu vejo você dentro de uma sala de aula. Para cumprir o chamado de Deus para a sua vida, você vai ter que ainda ter um tempo de preparo, de estudar. Por isso que não é simplesmente se jogar naquilo que Deus vai te falar. Ele vai te dar uma direção. Você vai estudar. E esse estudo vai te direcionar para aquilo que o Senhor tem para a sua vida.
Eu não sei se é um estudo natural, se vai ser simplesmente esse tempo de treinamento é espiritual, ou se é literalmente uma faculdade, um curso, não sei. Não sei, isso aí eu não sei, mas ainda tem um tempo de treinamento, vamos dizer assim, se cumpra esse plano. Mas é maravilhoso, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Eu declaro uma noite de sono, de descanso, de renovo, em nome de Jesus. Quinta-feira, queridos, estaremos aqui novamente às 22 horas, quinta-feira, ok? Quinta-feira, 22 horas, estaremos aqui novamente para orar com vocês, para pregar a palavra, em nome de Jesus, ok? Não se esqueça também, se você não está seguindo, não me segue ainda no Instagram, me siga lá no Instagram. Eu coloquei aqui fixado também, tanto na descrição quanto aqui está fixado, para você, só clique ali, pesquisa lá, tem lá o blog da Reconciliação, se você ainda não conhece, né? Também tem ali opções para você fazer entregar suas doações para a Comunhão Cristã da Reconciliação, dízimos, ofertas, se assim você desejar. Tem várias opções de maneiras que você pode fazer, até para quem não tem conta em banco. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos. Eu creio que Deus vai abençoar você poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Declarar a unção do Senhor sobre a vida vindo sobre vocês. Curados, libertos. Você que tem tido dores. Dores, enxaqueca. Que te atrapalha o sono. Em nome de Jesus. Espírito de insônia. E causa essa dor na cabeça. Fora! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe. Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Até quinta-feira, 22 horas. Amanhã também eu vou estar no perfil do pastor Lorenil. E o pastor Lorenil vai trazer uma palavra também e orar pelos pedidos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até a próxima.